Eu deveria ter percebido desde o início. Aquele sorriso tinha algo de perigoso. O amor pode ser cego, mas a verdade sempre encontra uma maneira de nos destruir. Nada parecia fora do lugar naquela tarde. A chuva caía fina sobre o centro histórico de São Paulo, emoldurando as fachadas desgastadas que eu tanto sonhava revitalizar. Apresentar meu projeto em uma feira de urbanismo era o ponto alto da minha semana, meu refúgio do caos e da rotina frenética no Cidade Viva. Eu estava focada, apaixonada pelo que fazia, até que ele apareceu, Rafael Mendes. Seu nome ecoou pelo salão antes mesmo de nossos olhares se cruzarem. Alto, ombros largos e um ar de confiança que parecia absorver toda a atenção da sala. Quando nos apresentaram, houve uma faísca. Não, uma explosão. O magnetismo entre nós foi instantâneo, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ele não se intimidou com minhas ideias, não zombou da minha paixão pelo urbanismo sustentável. Pelo contrário, Rafael parecia fascinado, como se eu fosse a única pessoa naquele lugar. E naquele momento, eu fui. Sua presença era intoxicante, mas, de alguma forma, aquele encontro me deixou com um nó na garganta. Algo em seus olhos, por mais encantadores que fossem, me alertava. Mas eu ignorei todos os sinais. Nos dias que seguiram, o som da chuva na minha janela não era mais o único barulho que eu ansiava. Rafael entrou na minha vida como uma tempestade, e eu, tola, apaixonada, não via outra saída a não ser me deixar levar. Mas ali, naquele salão, eu não sabia que aquele seria o começo de um pesadelo. 6 meses. Apenas 6 meses haviam se passado desde o primeiro encontro, e eu já não conseguia me imaginar longe dele. Rafael entrou na minha vida de forma avassaladora, derrubando todas as barreiras que eu tentava, inutilmente, manter. São Paulo parecia menor quando estávamos juntos, como se as luzes dos arranha-céus, os ruídos incessantes do trânsito e até a minha rotina no Cidade Viva tivessem ficado em segundo plano. Ele me fazia sentir vista, como se cada detalhe de quem eu era, meus sonhos, minhas inseguranças, minha paixão pela arquitetura, fosse importante. E isso me conquistava um pouco mais a cada dia. Foi numa noite de novembro que tudo mudou de verdade. Lembro do calor abafado daquela semana e de como Rafael estava ainda mais misterioso, mais distante que o normal. Ele trabalhava cada vez mais, parecia mais focado nos negócios da família. Eu notava seu cansaço, o olhar perdido nos poucos momentos que tínhamos juntos. No entanto, cada vez que eu tentava perguntar o que estava acontecendo, ele me acalmava com um sorriso e um beijo suave na testa. Apenas trabalho, Lena. Isso vai passar. No fundo, eu queria acreditar. Queria desesperadamente que fosse apenas o peso das responsabilidades, o estresse das finanças e das fusões empresariais que ele tanto falava. No entanto, aquela dúvida silenciosa nunca me abandonava. Ele me escondia algo. Eu sabia. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Rafael me ligou no fim da tarde, sua voz um pouco mais animada do que nos últimos dias. Tenho uma surpresa para você. Vista algo bonito. Vou te buscar às 8. Meu coração acelerou, como fazia todas as vezes que ele demonstrava qualquer sinal de romantismo. Nos últimos tempos, esses momentos eram raros, e eu ansiava por qualquer faísca do homem que me arrebatara no início. Às 8 em ponto, como prometido, ele chegou. Eu estava vestida de branco, um vestido simples, mas que ele sempre dizia que me fazia parecer radiante. Ele sorriu quando me viu, e por um momento, o Rafael de quem eu tanto sentia falta estava de volta. Não perguntei aonde estávamos indo. Apenas entrei no carro, me deixei levar. O destino era o topo de um dos prédios mais altos da cidade, o Edifício Itália. São Paulo brilhava abaixo de nós, as luzes das ruas e dos prédios em contraste com o céu negro sem estrelas. A brisa quente da noite passava pelos meus cabelos, enquanto eu observava a cidade que tanto amava.
Aquela vista me fazia sentir pequena e imensa ao mesmo tempo. E ali, naquele momento, tudo parecia perfeito. Rafael se aproximou, seus olhos fixos nos meus. Havia algo diferente neles, uma profundidade que eu não conseguia decifrar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu mal podia ouvir o que ele dizia. Lena, ele começou, sua voz baixa e séria. Você trouxe luz à minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Com você, eu não sou apenas o Rafael empresário. Com você, eu sou o homem que sempre quis ser. Ele fez uma pausa. O ar parecia mais denso ao nosso redor. Quer casar comigo? Por um momento, não consegui falar. A cidade inteira abaixo de nós parecia congelada no tempo. Eu olhei para ele, para o anel que brilhava sob a luz da lua, e tudo o que pude fazer foi assentir, com lágrimas se acumulando nos meus olhos. Eu disse sim, é claro, porque naquele instante tudo parecia certo. Naquele instante, eu acreditei que ele era o homem da minha vida. Mas a verdade sobre Rafael e sua família ainda estava oculta, e eu, cega pelo amor, não fazia ideia do que estava por vir. O dia em que conheci Beatriz Mendes foi o início de um novo capítulo na minha vida. Um capítulo que eu não sabia estar prestes a se transformar em um pesadelo. Tudo começou no almoço de domingo, no palacete da família Mendes, no Morumbi. A casa, ou melhor, a mansão, era o tipo de lugar que parecia ter saído de uma revista de luxo. Os tetos eram altos, decorados com lustres de cristal imensos que brilhavam como diamantes sob o sol da tarde. As paredes estavam adornadas com obras de arte caríssimas, e os jardins ao redor pareciam saídos de um sonho perfeitamente planejado. Era opulência, mas sem alegria. Aquele lugar me dava arrepios. Rafael estava ao meu lado, sua mão firme na minha, mas eu conseguia sentir a tensão no ar. Sabia que esse momento era importante para ele, e claro, para ela. Beatriz Mendes, a mulher cuja sombra pairava sobre tudo e todos. Eu já ouvira falar muito sobre ela, a matriarca da família, uma mulher de negócios impiedosa, que controlava a fortuna e os destinos dos Mendes com punho de ferro. Mas ouvir falar dela era uma coisa, estar na mesma sala era outra completamente diferente. Beatriz me recebeu com um sorriso frio, calculado. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque perfeito, e ela usava um vestido preto elegante que gritava poder. Seus olhos me analisaram da cabeça aos pés em segundos, e eu sabia, sem que ela precisasse dizer uma palavra, que já havia sido julgada. Ela se aproximou, os lábios se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos. Então você é Lena, ela disse, sua voz calma, mas com uma frieza que cortava como gelo. Ouvi muito sobre você. Era claro que o que quer que ela tivesse ouvido não era suficiente para aprová-la. Ela continuou. Uma arquiteta, não é? Interessante. Sempre imaginei Rafael com alguém mais tradicional. Cada palavra era calculada para me diminuir, me lembrar que, para ela, eu não era boa o bastante. O almoço foi ainda pior. Cada comentário que Beatriz fazia parecia uma crítica velada. Se eu falava sobre meu trabalho no Cidade Viva, ela virava os olhos discretamente. Se eu tentava puxar assunto sobre algo que ela gostava, moda, viagens, Beatriz apenas sorria, como se estivesse me fazendo um favor ao me ouvir. O ponto culminante veio quando ela, com um sorriso afiado, mencionou o casamento. Querida, espero que saiba no que está se metendo. A vida com um homem como Rafael não é fácil. Muitas mulheres tentaram e falharam. Eu só espero que você tenha força suficiente para acompanhá-lo. Rafael, ao meu lado, ficou em silêncio. Eu esperava que ele me defendesse, dissesse algo para mostrar que eu tinha meu valor. Mas ele apenas apertou minha mão de leve, um gesto sutil que mais parecia um pedido para que eu aguentasse firme. Naquela noite, voltando para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor.
Eu tentava processar o que havia acontecido. Tentava entender por que Rafael havia deixado sua mãe me humilhar daquela forma. Quando finalmente perguntei a ele, sua resposta foi evasiva. Minha mãe é assim, Lena. Ela só quer o melhor para mim, para nós. Com o tempo, você vai entender. Mas eu não entendia. E algo me dizia que nunca entenderia. Beatriz não me via como parte da família. Ela me via como uma ameaça. E naquele momento, percebi que para ela, o amor que eu tinha por Rafael não importava. Eu era apenas uma peça fora do lugar. A sensação de estar presa em um papel que não era meu começou no instante em que me tornei oficialmente parte da família Mendes. O casamento foi uma produção digna das revistas mais caras de São Paulo, com colunas de mármore, flores exóticas importadas e 500 convidados, nenhum dos quais eu conhecia verdadeiramente. Eu me olhava no espelho, vestida em camadas de seda branca, e me perguntava em que momento deixei minha vida escapar pelas mãos. Era o casamento dos sonhos de qualquer pessoa, exceto o meu. Mas eu já estava dentro. Já havia dito sim. E agora, oficialmente, o jogo começava. O pós-casamento, no entanto, foi a revelação amarga de como a minha vida realmente mudaria. Rafael, o homem que eu conheci cheio de charme e compreensão, agora era um reflexo distante. A empresa, os compromissos, as viagens inesperadas e as reuniões intermináveis começaram a dominar sua rotina. Quando estávamos juntos, o brilho de antes parecia ter se apagado, como se algo maior e mais escuro pairasse sobre nós. Ele estava sempre distraído, o olhar vazio, respondendo mecanicamente. Eu tentava entender, tentava recuperar o homem por quem me apaixonei, mas o tempo só parecia nos afastar mais. Beatriz, por outro lado, estava sempre presente. Sua presença era esmagadora. Ela estava em todos os jantares, todas as decisões, em todas as reuniões onde eu não era bem-vinda. Ela tinha uma habilidade insidiosa de controlar tudo ao seu redor. E eu logo percebi que sua influência sobre Rafael era mais forte do que qualquer laço que ele pudesse ter comigo. Sempre que eu tentava falar com ele sobre nossa vida juntos, a resposta era a mesma. É só uma fase, Lena. Logo as coisas vão se acalmar. Mas não se acalmavam. Ao contrário, pioravam. As manhãs que antes eu passava no escritório, trabalhando nos meus projetos, se tornaram convites forçados a almoços com esposas de outros empresários, trocando conversas vazias sobre moda e eventos beneficentes. O espaço que eu havia construído na minha carreira começava a encolher diante das expectativas de ser a esposa perfeita. Meus jeans confortáveis e blusas leves deram lugar a vestidos caros e saltos altos que doíam meus pés e minha alma. O auge dessa transformação foi quando Beatriz começou a me incluir em suas reuniões sociais, onde eu não era nada além de uma peça decorativa. Cada evento que eu participava ao lado dela era uma lembrança de que eu não pertencia àquele mundo. Eu nunca tinha as palavras certas, nunca me vestia da maneira apropriada. E Beatriz fazia questão de me lembrar disso a cada oportunidade. Querida, esse vestido é interessante, mas talvez devesse tentar algo mais clássico. A imagem é tudo, afinal. Seja qual fosse o evento, a mensagem era clara. Eu estava ali para representar Rafael, para sorrir, para ser a esposa troféu. Meu talento, meus sonhos, meu amor pela arquitetura estavam sendo sufocados pelas expectativas da família Mendes. E Rafael? Ele parecia simplesmente aceitar. Eu tentei conversar com ele, mas suas respostas eram sempre evasivas, distantes, como se ele tivesse se perdido em um mundo que não me incluía mais. Eu estava no meu limite quando o dossiê chegou às minhas mãos. Marco, um velho amigo dos tempos da faculdade, apareceu do nada, trazendo consigo uma revelação que transformaria tudo. O documento era denso, cheio de informações que eu mal conseguia processar de imediato. Era uma investigação detalhada sobre a família Mendes, corrupção, subornos, manipulação de contratos governamentais. Tudo estava ali, exposto em preto e branco. E o mais chocante
Rafael estava profundamente envolvido. No início, eu não quis acreditar. Rafael não podia ser parte disso. O homem que eu amava, que havia conquistado meu coração com sua paixão e ambição, não podia estar envolvido nesse nível de sujeira. Mas conforme fui lendo cada página, a verdade começou a se desdobrar diante de mim. Havia conversas gravadas, transações financeiras suspeitas, evidências de encontros secretos com políticos. Rafael não era apenas um empresário ambicioso. Ele estava dentro de algo muito maior, muito mais sujo do que eu poderia ter imaginado. Fiquei paralisada por horas, encarando o dossiê como se ele fosse uma sentença de morte para o que restava do meu casamento. Naquele momento, tudo o que eu havia tentado ignorar, os silêncios de Rafael, suas ausências inexplicáveis, os olhares cheios de segredos, tudo fazia sentido. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram, e o quadro que surgiu era devastador. Enfrentar Rafael naquela noite foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ele entrou em casa, cansado e distraído como sempre, e eu sabia que não podia mais adiar. Sentei-me na sala de estar com o dossiê aberto sobre a mesa e quando ele entrou, seus olhos imediatamente congelaram. Ele sabia o que estava por vir, e eu vi o pânico passar brevemente por seu rosto antes de ele tentar retomar sua máscara de indiferença. Rafael, você vai me dizer o que é isso? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele não respondeu de imediato. Ficou ali, parado, olhando para mim como se estivesse decidindo que história iria me contar desta vez. Quando finalmente falou, foi com uma calma ensaiada que me fez sentir ainda mais traída. Lena, você não entende o mundo dos negócios. Nem tudo é tão simples quanto parece. Às vezes temos que fazer concessões. É assim que as coisas funcionam. Concessões. Ele chamou aquilo de concessões. Como se toda a sujeira, as mentiras, os subornos, fossem apenas parte do jogo. A raiva subiu pela minha garganta, queimando. Eu estava ali, tentando salvar o que restava de nós, e tudo o que ele tinha a oferecer eram desculpas banais. Isso não são concessões, Rafael. Isso é corrupção. Isso é ilegal. E você faz parte disso. Minha voz tremia de incredulidade, de desgosto. Rafael suspirou, passando as mãos pelos cabelos, uma tentativa frustrada de manter o controle. Lena, você não entende. Eu faço isso por nós, pelo futuro que estou construindo. Eu ri. Um riso amargo, dolorido. Pelo nosso futuro? Que futuro? Tudo o que ele construíra estava alicerçado em mentiras. Eu não sabia mais quem ele era. O homem por quem eu havia me apaixonado não existia mais, se é que um dia realmente existiu. Nos dias que se seguiram, a distância entre nós cresceu. Ele tentou agir como se nada estivesse errado, como se o dossiê fosse apenas um inconveniente passageiro. Mas para mim, não havia volta. Cada dia que passava, eu me sentia mais sufocada por aquela farsa. Minha vida ao lado de Rafael tinha se transformado em uma mentira, e eu não podia mais viver assim. Foi quando decidi que não podia mais ser cúmplice de tudo aquilo. Os dias após a descoberta do dossiê foram um turbilhão de sentimentos que eu mal conseguia organizar. Raiva, traição, medo. Eu mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, revivia as conversas que havia ignorado, as noites em que Rafael saía e voltava com desculpas esfarrapadas, os olhares significativos que Beatriz me lançava nos jantares familiares. De repente, tudo fazia sentido. Eu me sentia sufocada, cercada por mentiras que cresciam como uma teia ao meu redor. Era difícil respirar, pensar. Eu havia construído minha vida ao lado de um homem que não existia, ao lado de uma família que baseava seu sucesso em corrupção e trapaças. E o pior de tudo, Rafael não via problema nisso. Eu não podia continuar vivendo na sombra daquilo. Já não era mais sobre o que eu sentia por ele, mas sobre o que eu sabia ser certo. Eu precisava fazer algo com aquela verdade, mas também tinha medo das consequências.
Eu sabia do que aquela família era capaz. Sabia que, se expusesse o que estava acontecendo, enfrentaria uma guerra. E sozinha, no silêncio da nossa casa imensa e vazia, sentia-me frágil, pequena diante do poder que eles tinham. Naquele momento, pensei em voltar ao escritório, em retomar minha vida como arquiteta e me esconder no trabalho, como sempre fizera. Mas sabia que, enquanto não enfrentasse aquilo de frente, enquanto não expusesse a podridão por trás da fortuna da família Mendes, eu nunca teria paz. O que começou como um relacionamento de amor e admiração, agora era uma gaiola de ouro. Tudo ao meu redor, o luxo, os privilégios, era baseado em segredos que me corroíam. Eu não podia mais suportar olhar para Rafael como se tudo estivesse bem. A cada noite, quando ele voltava para casa, seu sorriso me parecia mais falso, sua presença mais insuportável. O peso do que eu sabia me esmagava, enquanto ele continuava agindo como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Então, decidi agir. Naquela noite, enquanto ele estava no escritório, reuni tudo o que precisava. O dossiê, algumas evidências adicionais que eu encontrara no laptop de Rafael e meus pensamentos. Liguei para Marco, o jornalista que me entregara o documento. Ele sabia do risco que corríamos, mas estava disposto a seguir adiante. Eu não podia mais deixar a família Mendes destruir a vida de outras pessoas com sua ganância. A verdade estava para ser revelada, e eu estava pronta para enfrentar as consequências. O tempo até o confronto parecia se arrastar. Os minutos eram pesados, cada segundo uma eternidade de incerteza. Eu sentia que meu coração estava batendo fora do ritmo, mas ao mesmo tempo, sabia que esse era o único caminho. Rafael precisava saber que eu não ia mais viver com os olhos fechados. Ele tinha que entender que eu não fazia parte daquele mundo corrupto que ele aceitava tão facilmente. Rafael entrou em casa tarde, como sempre. O terno alinhado, o rosto cansado, mas com aquela expressão de indiferença que havia se tornado sua máscara diária. Sentei-me na poltrona da sala, o dossiê aberto sobre a mesa à minha frente. Não havia mais tempo para adiamentos. A verdade estava ali, nua e crua, entre nós dois. Quando ele me viu sentada daquele jeito, seus passos vacilaram. Ele sabia que algo estava errado, mas tentou manter o controle. "Lena, o que está acontecendo?" Ele perguntou, a voz soando mais nervosa do que ele gostaria de admitir. "Rafael", comecei, minha voz firme, mesmo que eu estivesse tremendo por dentro. Chegou a hora de sermos honestos um com o outro. Seu olhar seguiu o movimento, e ele ficou em silêncio. A tensão no ar era palpável. "O que é isso?" Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Rafael nunca fora bom em fingir inocência. Ele sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar. "É tudo sobre você, sobre a sua família, sobre Beatriz, sobre os negócios sujos que vocês mantêm para se manter no topo." Cada palavra era uma faca afiada, cortando qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre ele. Corrupção, subornos, manipulação de contratos, e você faz parte disso. Como pôde? Rafael olhou para mim, e por um breve momento, o homem que eu conheci no início do nosso relacionamento parecia estar ali novamente. Vulnerável, confuso. Mas então, algo em seus olhos mudou, endureceu. Ele respirou fundo e se aproximou da mesa, fechando o dossiê com uma mão firme. "Lena, você não entende. Isso não é como parece. Não é tão simples." "Não é como parece?" Minha voz subiu, o calor da raiva me dominando. "É exatamente como parece. É sujo, ilegal, imoral. Você está envolvido nisso até o pescoço, Rafael, e eu me recuso a viver assim." Ele se afastou, passando as mãos pelo cabelo, uma tentativa frustrada de recuperar o controle. "Você acha que o mundo dos negócios é limpo? Acha que todo esse dinheiro, toda essa influência, vem sem sacrifícios? Eu fiz o que precisava para garantir o nosso futuro, para garantir que nunca nos faltaria nada." Aquelas palavras me atingiram como um soco. "O nosso futuro?"
Que futuro era esse construído sobre corrupção e mentiras? Eu me senti enjoada, traída. Rafael não estava arrependido. Ele estava defendendo o que fez, como se aquilo fosse normal, como se fosse aceitável. Você está se justificando? Perguntei incrédula. Você está dizendo que isso tudo é normal? Que enganar, subornar, destruir pessoas é parte do seu trabalho? Eu não reconheço mais você, Rafael. Não reconheço esse homem com quem me casei. Esse homem sempre esteve aqui, Lena. Ele disse, a voz firme. Eu sempre fui esse homem. Talvez você é que nunca tenha querido ver. Aquelas palavras foram a gota d'água. O choque, a dor, a raiva. Tudo se misturou dentro de mim. Eu me levantei, sentindo meu corpo tremer. Se é isso que você é, então eu estou fora. Minha voz falhou um pouco, mas eu mantive minha determinação. Eu não vou mais ser parte desse jogo sujo. Não vou mais permitir que essa mentira continue destruindo tudo o que sou. Rafael ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Ele sabia que me perderia. Sabia que eu não voltaria atrás depois daquele confronto. Mas, ao mesmo tempo, ele estava tão envolvido naquele mundo que não havia mais volta para ele. Naquele momento, percebi que o amor que eu sentia por ele não era mais suficiente para nos salvar. Eu o amava, mas não poderia sacrificar meus valores, minha integridade, por um homem que não se importava em fazer o mesmo por mim. Acabou, Rafael, declarei, minha voz mais firme do que nunca. Eu vou embora. Quando finalmente saí daquela casa, algo dentro de mim quebrou. Mas não era o que eu esperava. Não era o amor. Esse já estava desgastado, mal respirando. Era a ilusão. A ilusão de que eu poderia salvar Rafael, de que poderíamos construir um futuro juntos baseado em algo real. As mentiras, a corrupção, o vazio que ele escolheu abraçar, tudo isso me esgotou. A vida que eu havia imaginado ao lado dele, a nossa história, estava morta. E eu finalmente reconhecia isso. Mas deixar aquele mundo não foi fácil. O divórcio foi uma batalha. Beatriz não deixaria sua imagem ser arranhada por algo tão pequeno quanto um casamento fracassado. Ela usou cada recurso que tinha para me manter silenciada, me desacreditar, tentar me destruir. Rafael? Ele simplesmente aceitou. Não lutou por mim, não tentou me impedir. Estava tão submerso no mundo de sua mãe, tão confortável na escuridão que havia escolhido, que eu me tornei apenas um obstáculo no caminho de sua ascensão. Eu era uma lembrança inconveniente do homem que ele já tinha sido e que ele não queria mais ser. Meus dias foram tomados por reuniões com advogados, ameaças veladas e tentativas de difamação nos círculos sociais. Me vi isolada, lutando sozinha, com uma força que eu nem sabia que tinha. Era uma guerra suja, e a família Mendes não estava disposta a perder. Mas eu não ia desistir. Não desta vez. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente quem eu era e o que queria. Eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa para recuperar a minha vida. Não me importava com o dinheiro, com os bens, com nada daquilo. Só queria minha liberdade de volta. Queria me olhar no espelho e ver Lena Oliveira novamente, a mulher que amava seu trabalho, sua arte, sua essência. Enquanto a batalha jurídica se desenrolava, eu encontrei refúgio no que eu mais amava, a arquitetura. Voltar ao Cidade Viva foi como respirar novamente depois de semanas debaixo d'água. O cheiro dos materiais de construção, o som das conversas técnicas, os projetos rabiscados em papéis soltos, aquilo era meu mundo. Era o que me definia, o que sempre havia me definido. Rafael e sua família eram uma mancha em meu passado, e agora eu me dedicava a limpar aquela mancha com cada novo desenho, cada novo projeto que saía da minha mente. Mas não era apenas sobre voltar ao trabalho. Eu queria mais. Queria que meu trabalho significasse algo real, algo que fosse maior do que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. Foi então que a ideia surgiu. E se eu pudesse transformar a dor que passei em algo que ajudasse outros?
Eu decidi focar em um projeto de habitação sustentável para comunidades de baixa renda, algo que fazia meu coração bater mais forte só de pensar. Foi esse projeto que se tornou minha nova missão. Dediquei cada minuto do meu tempo, cada pedacinho da minha alma àquilo. Marco, meu amigo jornalista, foi uma das poucas pessoas que ficou ao meu lado durante todo o processo. Ele entendeu a profundidade da minha dor e a urgência da minha vontade de reconstruir. Com sua ajuda, eu consegui angariar fundos, envolver empresas e, finalmente, ver a primeira fase do projeto sair do papel. Ali, no meio dos desenhos técnicos e das construções que começavam a tomar forma, eu renascia. 1 ano se passou desde o fim do meu casamento. 1 ano de altos e baixos, de lutas internas e externas, mas também de vitórias pequenas e significativas. No último dia da Conferência de Urbanismo Internacional, eu estava nervosa, mas confiante. Era o maior evento do setor, e eu tinha a chance de apresentar meu projeto de habitação sustentável para uma audiência que incluía os maiores nomes da arquitetura e do urbanismo mundial. Eu sabia que aquele momento era mais do que apenas sobre o meu trabalho. Era sobre minha jornada de volta a mim mesma. Enquanto me preparava para subir ao palco, respirei fundo e deixei minha mente voltar para o início. Para a Lena que começou tudo isso. A Lena que sonhava em mudar o mundo, mas que foi arrastada por um amor que a consumiu, a cegou. Mas essa Lena não existia mais. Eu era mais forte agora. Sabia quem eu era. Sabia o que queria. E o mais importante, sabia que ninguém mais poderia tirar isso de mim. A apresentação foi um sucesso. Eu senti o calor da aprovação da plateia enquanto mostrava cada detalhe do projeto que tanto significava para mim. Não era apenas sobre os prédios sustentáveis, sobre as inovações tecnológicas. Era sobre dar às pessoas algo que me foi tirado, uma chance de recomeçar. Ao final da apresentação, quando me preparei para sair do palco, algo inesperado aconteceu. Meus olhos se cruzaram com os de Beatriz, sentada na primeira fileira. Não havia como não notar sua presença. O jeito como ela se mantinha ereta, sempre imponente. Seus olhos, no entanto, não refletiam mais o desprezo habitual. Não. Havia algo novo ali. Algo que eu não esperava. Respeito. Não que eu precisasse disso. Eu não buscava a aprovação dela, nem de ninguém da família Mendes. Mas ver aquele reconhecimento, mesmo que silencioso, foi a confirmação final de que eu havia vencido. Não ela, não Rafael, não o mundo deles. Mas eu sorri. Um sorriso genuíno. Algo que eu não fazia há muito tempo. Não de arrogância, mas de paz. Eu não precisava mais lutar. Não precisava mais me provar. Eu havia vencido as batalhas mais difíceis. As internas. As que me forçaram a confrontar minhas próprias escolhas e meu próprio valor. E agora, finalmente, eu estava livre. Saí da conferência sentindo o sol bater no meu rosto, o calor da tarde aquecendo minha pele, e algo dentro de mim também estava mais quente, mais leve. Havia um caminho à frente, um caminho que eu havia esculpido com minhas próprias mãos, sem depender de ninguém. Era só meu. E foi ali, no meio da multidão que se dispersava, no coração de São Paulo, que eu percebi. Renascer é mais do que sobreviver à dor. É reconstruir, tijolo por tijolo. E essa nova versão de mim era muito mais forte do que a que eu havia perdido. Agora, com meu projeto florescendo, eu sabia que essa era apenas a primeira de muitas conquistas. E enquanto caminhava para longe daquele auditório, deixei o passado para trás de uma vez por todas. Dias depois da apresentação do meu projeto, enquanto eu ainda comemorava a vitória pessoal e profissional, a verdade sobre a família Mendes começou a emergir como uma onda inevitável, pronta para varrer o que eles haviam construído sobre mentiras. Tudo começou com um pequeno vazamento na mídia. Não era muito mais do que uma insinuação sobre negócios ilícitos, mas em um mundo corporativo tão competitivo e cheio de rivais atentos, bastava uma faísca para incendiar tudo.
O dossiê que Marco e eu guardávamos há meses finalmente encontrou seu caminho. Eu sabia que, no momento em que o deixássemos escapar, a vida de Rafael e Beatriz nunca mais seria a mesma. E não foi. Em poucos dias, as notícias começaram a circular por todos os jornais e redes sociais. O nome Mendes, antes sinônimo de poder e prestígio, estava manchado com escândalos de corrupção, subornos políticos e fraudes em contratos milionários. Tudo o que eles haviam escondido cuidadosamente por tantos anos agora estava à luz do dia, exposto para o mundo ver. As ações das empresas ligadas à família Mendes começaram a despencar. As reuniões no Palacete do Morumbi, que antes eram um desfile de poder, se transformaram em encontros desesperados com advogados e consultores de crise. Rafael tentava desesperadamente controlar os danos, mas estava claro que o poder que ele acreditava ser inabalável estava desmoronando diante de seus olhos. Beatriz, sempre tão altiva, tão implacável, agora não podia mais controlar a narrativa. Sua influência nas esferas políticas começou a evaporar quando suas conexões foram investigadas e reveladas como parte de um sistema corrupto. Ela tentou resistir, claro. Tentou usar seu poder para intimidar jornalistas, para manipular o sistema mais uma vez. Mas desta vez, as evidências eram esmagadoras. Não havia escapatória. Eu assistia a tudo de longe, como uma espectadora finalmente livre daquela teia sufocante. Não sentia satisfação em ver a queda deles, apenas uma sensação de justiça sendo feita. Rafael tentou me ligar algumas vezes, talvez em busca de apoio, talvez em busca de uma palavra que o confortasse, mas eu não atendia. Não havia mais nada a ser dito. Ele havia feito sua escolha e agora estava colhendo as consequências. Beatriz, sempre orgulhosa, não apareceu mais em público. As câmeras que antes a seguiam em eventos luxuosos agora tentavam capturar vislumbres dela, escondida atrás das portas do seu palacete. Mas ela havia se trancado em seu império desmoronando. A mulher que tanto me humilhou, que acreditava ser inatingível, agora estava em silêncio, isolada em sua própria ruína. Em menos de uma semana, os Mendes eram assunto em todas as manchetes. O império deles estava à beira do colapso. A queda foi rápida, brutal e inevitável. Era como se, em questão de dias, tudo o que eles haviam erguido com tanto esforço e manipulação tivesse sido varrido por uma maré de verdades há muito ignoradas. E enquanto isso acontecia, meu projeto continuava florescendo. A construção das primeiras habitações sustentáveis seguia em ritmo acelerado, e cada tijolo erguido ali representava uma nova fase da minha vida. O projeto não era apenas sobre arquitetura, era sobre recomeços, sobre dar às pessoas uma chance de construir suas vidas com bases sólidas, verdadeiras. Tudo o que os Mendes haviam falhado em fazer. Agora, ao caminhar pelas ruas de São Paulo, sentia o peso da liberdade em cada passo. Eu não carregava mais as sombras do passado, nem as cicatrizes deixadas por um amor destruído. Rafael e Beatriz tinham caído, e eu estava de pé, mais forte do que nunca. Eles escolheram viver nas sombras, manipulando e mentindo, mas no fim, a verdade sempre prevalece. Eu havia escolhido o caminho certo, e agora, enquanto meu projeto ganhava vida, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. A ruína dos Mendes era apenas um detalhe. Meu renascimento, sim, esse era o verdadeiro triunfo. Moral da história. A verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora. Quando construímos nossas vidas sobre mentiras e ilusões, estamos fadados a cair. No entanto, a força para se reerguer vem de dentro. Lena aprendeu que, embora o amor possa ser enganoso, o verdadeiro poder está em se manter fiel a si mesma, mesmo diante das maiores adversidades. E, no fim, a honestidade consigo mesma é o maior triunfo que alguém pode alcançar.